Muito bem, vamos então agora, ao vivo, é notícia agora aqui no Ciência Política com a Raniele Veloso, porque ela está com o senador piauiense Marcelo Castro, que participou da posse, da transmissão de cargo de novos ministros hoje aí em Brasília e também está de olho nos cargos federais. Estou contigo, Rani. É isso, viu, Ananias? Senador Marcelo Castro, eu acho que ele foi o parlamentar piauiense que mais participou dessas transmissões de cargo. Desde ontem a agenda dele está completamente lotada. Boa noite, senador. Obrigada por estar aqui conosco. Hoje, inclusive, o senhor acabou de participar da transmissão de cargo do ministro das Cidades, né? Jader Filho, filho do senador Jader Barbalho, é irmão do Helder Barbalho, governador do estado do Pará, que inclusive agora vai ficar com as atribuições da FUNASA. Já começo perguntando sobre as mudanças no governo Lula, né? São mais ministérios, mas também tem, inclusive, mudanças nos cargos e extinção da FUNASA. Foi uma coisa que pegou os senhores de surpresa? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente ao vivo. A Ananias está no estúdio. Boa noite, Raniele. Boa noite, Ananias. Boa noite a todos. De fato, Raniele, isso é uma medida que pegou a todos de surpresa. Não só a mim, mas a todas as pessoas que eu tenho conversado, porque essa é uma luta antiga, principalmente dos grandes estados que têm sempre essa ideia de extinguir a FUNASA. Porque a FUNASA é aquele órgão que leva o benefício para o pequeno, para as pequenas comunidades. Ela trabalha com municípios abaixo de 50 mil habitantes. Trabalha com a zona rural, fazendo melhoria habitacional naquelas casas que são de taipa, aquelas casas que são de palha, levando banheiros, né, MSD, melhoria sanitária domiciliar, com a fossa, para casas que não têm uma fossa. Muitas casas de regiões pobres não têm. Que leva o poço tubular, o chafariz, a pequena adutora. Então, e sempre foi uma luta, digamos assim, dos governos de direita para acabar com a FUNASA. Mas por ser um órgão que atende aquele mais pobre, aquele mais distante, aquele da cidade menor, aquele que mora no povoado, que mora numa região longínqua, que faz uma obra pontual, que beneficia ali pontualmente, a gente ficou surpreso porque um governo, digamos assim, que tem o social como a sua grande atuação, como é o governo do Lula, que foi o governo do Lula, foi o governo da Dilma, foi o governo do Wellington Dias no Piauí, então, de certa forma, é uma contradição. Então, isso está causando um mal-estar muito grande, foi uma surpresa de todo mundo, porque se esperava que a FUNASA fosse para o Ministério das Cidades, mas que ela não fosse extinta. E são mais de 2.000 servidores, a FUNASA instalada em todos os estados do Brasil, tem uma expertise muito grande nessas áreas que eu acabei de citar, de saneamento, e todo mundo sabe que saneamento é uma das ações mais importantes do ponto de vista da saúde pública. A ONU, né, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem trabalhos demonstrando que para cada real que o governo gasta em saneamento, ele evita R$ 5 de despesa em tratamento de saúde, porque é um dos fatores de maior promoção da saúde humana é exatamente o saneamento, que a FUNASA tem essa função principal de fazer. E qual é a nossa preocupação? É de como a FUNASA agora vai ser um departamento dentro de uma Secretaria de Saneamento Nacional. Nós estamos achando que essas pequenas ações vão ficar absorvidas diante das grandes ações. É como, por exemplo, um gerente de banco. Ele vai preferir fazer um empréstimo de 100 milhões de reais para um cliente com garantia real do que ele ter o trabalho de emprestar 100 milhões de reais, por exemplo, para 100 pessoas, 1 milhão para cada um. Então, nós temos a preocupação de que a Secretaria Nacional de Saneamento ela vai preferir fazer convênios grandes e vai desprezar esses convênios pequenos, muitas vezes de 200 mil reais,
400 mil reais, de 500 mil reais, de R$1 milhão para resolver problemas pontuais. Senador, eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque está lá no blog Direto de Brasília, eu apurei ontem nos bastidores, que seria criada essa Secretaria Nacional do Saneamento Básico e o senhor não poderia indicar, então, esse cargo? Porque estava previsto, tinha uma expectativa, o senhor falou para a gente, inclusive ao vivo no dia da posse de Lula, que o senhor iria indicar a FUNASA, o presidente nacional. E agora, essa secretaria, o senhor pode indicar, então? Não, porque aí a FUNASA, se eu fosse indicar, seria um departamento dentro dessa secretaria. Ou seja, houve uma redução muito grande da importância da FUNASA. Então, nós estamos esperando para ver as consequências disso daí e se de fato for concretizado que a FUNASA deixou de existir, ponto final, paciência. Então, há ainda expectativa que isso se reverta? Foi uma medida provisória, né? Os senhores vão ter que analisar aqui no Congresso Nacional. Bom, é uma medida provisória que vai tramitar no Congresso Nacional e nós vamos ver a reação. Até agora, a reação tem sido muito negativa, sobretudo por ser um governo de esquerda, um governo que tem o social, um governo que tem as suas ações voltadas para as pessoas mais carentes, mais necessitadas, que moram em lugares mais longínquos, mais abandonadas, que têm menos participação do poder público. Mas o governo é quem manda, se ele decidiu assim, assim seja feito. Mas vamos ver como é que a coisa vai evoluir daqui para lá. Mas a divisão dos cargos federais, antes de passar aí para o Ananias, já passo para você, Ananias, mas a divisão dos cargos federais que dizem respeito ao Piauí, isso o senhor, né, também, inclusive, recebeu a missão de tentar uma conciliação, um acordo com os parlamentares, porque os 8 deputados federais e os 2 senadores, eles ainda não conseguiram um consenso de todos, porque eu apurei que há 3 deputados insatisfeitos com o critério de distribuição dos cargos, que são Jadiel, Florentino e Flávio Nogueira. Ao invés de ser ordem de votação, seria por sorteio. O senhor acredita que isso vai atrapalhar ali na divisão dos cargos, senador? Bom, Aniele, um dos motivos da disputa exatamente era a FUNASA, porque era considerado um dos 5 grandes cargos, não é, mais requisitados no Piauí, que seriam o DENIT, a CODEVASF, a FUNASA, o DENOX e o INCRA. Então, a FUNASA agora, ninguém vai poder indicar mais porque ela deixou de existir. Tecnicamente, já foi baixada, né, a medida provisória, extinguindo a FUNASA. Então, ninguém pode mais falar em cargo da FUNASA. A FUNASA poderá ser ressuscitada, mas no momento ela está extinta e a probabilidade maior é que ela continue extinta. O critério que vem sendo adotado no Piauí é um critério que é adotado em muitas bancadas a nível nacional, é de que aqueles que participam da base do governo, aqueles que participaram da campanha do governo, eles se representem no governo proporcionalmente às suas votações. É um critério que vem sendo utilizado há muito tempo e também vem sendo utilizado que o critério de que os senadores teriam prioridade na escolha dos cargos, porque é entendido que o senador é de todos. O senador, ele não tem a votação localizada, não é regionalizada. O senador é votado em todo o Estado. Então, um órgão que está na mão do senador, a primeira obrigação do senador é atender a toda a classe política, atender a todas as regiões, não é? Então, todos participariam. E eu já fui beneficiado por esse critério, porque eu fui algumas vezes o deputado federal mais votado do Piauí, então eu era o primeiro a escolher, e já fui também prejudicado nesse critério, porque os senadores escolhiam primeiro. Por exemplo, eu indicava o DENIT. Quando foi em 2014 que o Elmano Ferrer foi eleito senador, foi a primeira pedida dele, foi exatamente o DENIT, e que, graças a Deus, passou para boas mãos, que foi o Ribamar Bastos, né, que está fazendo uma excelente administração, um rapaz muito sério, muito competente, muito preparado, né, que realmente fez uma grande gestão à frente do DENIT, que está de parabéns. Mas fica ou não fica esse critério?
Ou o senhor acha que tem possibilidade de mudar? Não, esse critério já foi estabelecido e a bancada, por maioria, decidiu que o critério será assim. E, inclusive, por sugestão minha, porque quando você vai escolhendo, que chega no último, então, digamos assim, os cargos mais procurados, mais buscados, mais desejados já foram escolhidos. Então, o segundo cargo seria a escolha de baixo para cima. Então, aquele que escolher por último, quando ele escolher o último, ele já escolhe o primeiro da segunda rodada. Aí a segunda rodada vem de baixo para cima, ou seja, aquele que escolheu digamos, teoricamente, o cargo menos desejado, ele já escolheria o cargo mais desejado da segunda rodada. O penúltimo já escolheria o segundo cargo mais desejado da segunda rodada, e assim sucessivamente. Então, até agora já tem o senhor que vai indicar a Codevasf, o Elton Dias que vai indicar a DENIT e o Júlio César, que foi o deputado federal mais votado, vai indicar a Denox, é isso? E o Francisco Costa que vai indicar o INCRA. Isso já está estabelecido. O Castro Neto, que é o terceiro deputado mais votado, tinha escolhido a FUNASA, que agora não vale mais, ele vai ter que escolher um outro cargo. Ok, Ananias, tem pergunta no estúdio? Agradecer você, Raniele Veloso, agradecer ao senador Marcelo Castro pela entrevista concedida aqui ao vivo no programa Ciência Política. Muito obrigado. Volto já. Tá aí, então, olha, o senador Marcelo Castro está fixado na questão da FUNASA, Ari, porque, de fato, rompeu com um plano que ele tinha de assumir o comando do órgão. Puxaram o tapete do senador Marcelo Castro. Oh, e olha, direto ao ponto. Eu vou lhe dizer, ele não merecia isso. Não, é verdade. Não merecia, assim como o Wellington merecia um bom ministério, e teve, o Ministério do Desenvolvimento Social, também o senador Marcelo Castro, na mesma medida, merecia, se não o ministério, pelo menos a FUNASA, que é melhor do que muito ministério que tem por aí. Ou era, né, já que foi extinta. Agora, essa reação que ele falou lá no Congresso, conversei com o deputado federal eleito Florentino Neto, veja só, ele é funcionário concursado da FUNASA. Ele entrou em 1994. E ele mesmo não sabe a situação funcional dele, como é que vai ficar. E assim como vários servidores. Milhares de servidores. E aí ele disse, Ari, a gente está conversando, nós do PT, para tentar reverter isso. E aí ele disse, eu já me comprometi com os funcionários da FUNASA de todo o Brasil a ficar do lado deles, que é do lado dele próprio, né? Sim. Para saber para onde é que a gente vai, em que condições nós vamos. Porque Florentino queria ele indicar queria a FUNASA aqui. Nós mostramos aqui no Ciência Política. O Marcelo era nacional. Sim. E o Florentino queria aqui. Então, de fato, pegou todo mundo de surpresa. É um órgão extremamente importante, tem muita capilaridade. Vamos lembrar que quando hoje o deputado estadual Henrique Pires ocupou a FUNASA, foi quando ele conseguiu se eleger alguma coisa. Se eleger deputado. Porque até então ele não tinha conseguido. Então, realmente... Franci, agora a gente viu aí Marcelo dizendo, olha, o critério para a divisão dos cargos está definido, foi inclusive uma sugestão dele, então prego batido e ponta virada. Tem deputado esperneando, reclamando, querendo sorteio, mas a maioria já decidiu. Não tem mais agora o que fazer. E sempre quando esses cargos federais são divididos, há ali 2, 3 ou até mais parlamentares que não ficam tão satisfeitos. Mas o que decide realmente é a maioria. E como esse critério já foi definido, não adianta mais chorar, espernear. Agora cabe o processo das indicações para cada cargo federal. O processo este que deve ser finalizado ali até meados do mês de março, porque demora um pouco até esse processo ser concluído, mas essa questão do critério está definida, agora é respeitar. Ravena, eu queria voltar para a situação do senador Marcelo Castro, porque a gente precisa lembrar, durante o processo eleitoral, uma peça importantíssima. A gente pode dizer que a entrada dele na eleição coincide, não por acaso, com uma reta final de vitória de Rafael Fonteles. A virada, né? A virada sobre Silvio Mendes. Além disso, um líder que no Congresso Nacional, acredito que vive um dos seus melhores momentos.
já foi ministro do governo Dilma, mas esteve neste momento tocando um relatório geral, um relatório do orçamento Relatório geral pró-Lula, né? Pró-Lula, totalmente. Conseguiu-se fazer uma coisa inédita nesse país, que foi a aprovação de uma PEC por um governo entrante, ou seja, um governo que ainda iria assumir, que foi quando da aprovação da PEC da transição. Isso mexeu com o orçamento, viabilizou o governo porque estava engessado, inviável, e agora recebe essa notícia da extinção da FUNASA, o órgão que ele indicaria em nível nacional. Tem outro órgão nacional para ele indicar, Ravena? Bom, Ananias, eu acredito que eles vão tentar ainda mexer na questão da reversão, de tentar aí restabelecer a volta da FUNASA e que ele possa, de fato, indicar a diretoria do órgão. E, inclusive, ele tinha pretensões, deixou isso claro, que o Castro Neto gostaria de assumir, fazer indicação. E o Marcelo, ele realmente foi bastante protagonista agora dessa reta final de campanha e no começo, praticamente do período de transição com a defesa de uma PEC que, como você bem colocou, era uma coisa praticamente defensável. Ele lutou lá com unhas e dentes, colocando aí todas as energias e esforços no momento que era preciso, abrindo os diálogos com todos os lados, e aí conseguiu um resultado exitoso. E o Piauí também, como Estado, criou uma expectativa de que o Marcelo fosse tão agraciado quanto o Wellington Dias. É verdade, se falou em ministro, mas aí tinha um impedimento, porque o suplente que assumiria não é mais... Ele é bolsonarista, o ex-prefeito de Parnaíba, Zé Amil, bolsonarista radical. Então isso descartou, mas falou em liderança do governo, liderança do Congresso. Agora sim, veja bem, o senador Marcelo Castro, ele tinha pretensão de indicar a FUNASA, bacana. Indicar a representação local da Codevasf, e aí seria o filho dele, o engenheiro Marcelo Filho. Eu avalio, mas aí quem tem que dizer é ele, porque eu não sou o senador, que a indicação da Codevasf nacional aí sim, hein? supre essa lacuna. Só que o PT não quer largar, não quer ceder esse espaço, que era do Ciro Nogueira. Sim. Então, é de piauiense para piauiense. Tiraria do Ciro, colocaria com o Marcelo Castro. No mínimo, eu acho que no mínimo. Mais uma vez, as histórias de Ciro e Marcelo se cruzando. Os espaços que eram ocupados pelo progressista estão ainda ociosos, já visto que eles eram aí da base do governador derrotado. Ainda vai ter as definições do segundo escalão. A gente viu agora os ministros estão assumindo os cargos, mas o segundo escalão, que é um baita escalão, a Codevasf, a FUNASA extinta, mas era um grande órgão. Então, essas definições ainda vão acontecer. E Marcelo deve ser contemplado, sim, por tudo que nós já comentamos aqui, com outro órgão, ou com a derrubada da MP e eles voltar a assumir. E eles vão trabalhar fortemente nisso. Eu acredito que o Wellington Dias vai entrar nessa briga aí a favor do senador Marcelo Castro, porque, inclusive, ontem ele fez aquela láurea a ele no seu discurso na transmissão do cargo, no MDS. Então, o Marcelo merece, sim, ser contemplado e eu creio que ele não vai ser deixado de lado. Olha, já mostramos para você, Rafael.